Essa lei aqui pode ser a solução para o fim das mídias físicas nos games. What's up, muggles? O Ellers aqui, estou de volta para mais um vídeo e a gente tem essa notícia aqui, que é a PL dos games vivos, que é tudo sobre esse projeto de lei que é o 3612/2026, inspirado no Stop Killing Games, né? Parem de matar os jogos. Isso aqui, eu vi essa notícia aqui e eu achei sensacional, da Voxel ali, né, os créditos dos caras aí, que a gente viu essa parada depois do que aconteceu, né, toda essa comoção do fim das mídias físicas. E para quem não achou ainda que é um problema, só tá tirando as mídias físicas, a maioria das pessoas só compra o digital, cara, você tem que parar de pensar no seu próprio umbigo. Existe outras pessoas no mundo, no globo, na Terra. Não é só você, não sou só eu. Eu, muito na minha vida, já fui muito egoísta. Mas só que não, cara, a gente tem que parar, a gente tem que evoluir. Sabe o Pokémon, o Digimon? Eles evoluem, a gente também tem que fazer isso. E tem que entender que sim, o problema aí das mídias físicas é grande. Porque as empresas utilizaram disso, dessas falcatruas, para poder simplesmente fuder com você. Pegar assim, eu quero excluir esse jogo aqui da sua biblioteca, eu vou excluir, porque a lei não me fode de jeito nenhum. Só, por exemplo, como exemplo, aconteceu ali que tiraram umas paradas ali dos consumidores e ficou por isso mesmo, tá ligado? Tiraram da biblioteca e é isso, tá ligado? Uma coisa que não pode ser aceitada. A gente não pode aceitar uma parada dessa. Então eu vou falar aqui sobre essa lei e o que ela pode ajudar. Eu vou ler aqui com vocês e aí eu quero saber a opinião, o que vocês acham aí nos comentários. Primeiramente, né, vamos falar o que é essa lei. Bom, primeiro vou dar um contexto aqui do por que tá existindo essa lei. Primeiramente, o que motivou essa lei da PL 3612? Vou falar assim o nome dela, que é mais fácil que eu ficar falando toda hora. Antes de entrarmos nesse projeto, vale falar sobre o contexto atual do mercado de games. Como eu falei da biblioteca e tudo mais, as discussões sobre a preservação de jogos estão em alta desde que a Ubisoft matou e retirou o jogo The Crew da conta de muitos jogadores no ano de 2024. Simplesmente assim, os caras compraram o jogo The Crew e eles tiraram, tá ligado? E que porra é essa, tá ligado? Você não tem mais o direito de ter o jogo, tá ligado? Isso é uma parada bizarra que não, como eu já disse, não deve ser aceito. E aí, como, por exemplo, na Play Store, como todos os jogos da PlayStation agora, por conta da falta da mídia física, serão vendidos exclusivamente na PS Store. E aí levanta a questão, mídia digital que não é exclusivamente seu, aparentemente, E aí a Sony terá poder para definir preços e controle das licenças de uso dos jogos. Ao comprar um jogo digital, hoje em dia o que você adquire é uma licença de uso. Olha essa frase. Licença de uso. Ou seja, não é seu, você só tem o aval para usar em determinado momento esse jogo. E não o game em si, que não é seu o jogo. O que é ridículo, sendo que você paga 500 conto pelo jogo. Isso que me deixa mais puto, tá ligado? É ridículo a parada dessa. E aí nisso, os gamers começaram uma grande, eles começaram uma petição que já conta com mais de 300 mil assinaturas e inundaram as redes da Sony com memes e críticas à decisão. E além disso também, eu não sabia desse detalhe, os brasileiros usaram o Reclame Aqui para protestar contra a mudança. Esse Reclame Aqui, a gente sabe que para empresas isso aqui, ele tem um real alcance, essa parada de Reclame Aqui realmente influencia alguma coisa, Eu trabalho em empresas que tem esse Reclame Aqui, eu sei que eu tô falando. Então, claro que não é uma grande coisa assim, que muda muita coisa, mas é repercussão, tá ligado? Então é bom sempre a gente tentar de toda forma protestar. E a situação também, ela revoltou os lojistas. Eu vi muitos lojistas zoando essa decisão burra, da Sony e de tudo mais, de fazer essa exclusão das mídias físicas. Por exemplo, a Sony vai seguir com a tendência de GTA 6 e vender jogos em mídia física com apenas um código dentro da embalagem. No Brasil, a loja Gamer Hut começou um movimento de protesto nas redes sociais, além de dizer que, abre aspas, as pessoas não colecionam caixas vazias.
né? Exatamente, cara. Qual que é o sentido de você comprar uma caixinha com um jogo e não vir a porra do CD? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que coleciona, e né, precisa de dinheiro pra você fazer uma coisa dessa. Mas tem pessoas que fazem. Por exemplo, o próprio mago aí, o David Jones, ele coleciona o BRKS Edu. Tem tantos outros personagens aí que tem dinheiro pra poder fazer isso. Então, cara, essas pessoas são impactadas. Não interessa se você não é essa pessoa que faz, que tem a mídia física. Tem pessoas que têm. O mundo é gigantesco, é vasto. Então, a gente tem que lutar sim contra essas coisas que fode apenas o consumidor e não as empresas. E aí, né, depois, meio a tudo isso, né, o Brasil acabou virando um dos protagonistas, porque essa lei é brasileira. E logo após o anúncio da PlayStation, a deputada Erika Hilton solicitou uma investigação no Senacom para saber como a decisão da Sony pode impactar o mercado de games brasileiro. Que sim, cara, você simplesmente não vai poder mais emprestar um jogo pro seu amigo. Então isso impacta muito o mercado brasileiro e, obviamente, nós consumidores. A deputada disse: o fim da mídia física de jogos é uma tendência que precisamos derrotar. Isso representa o fim da cultura de empréstimo, que eu acabei de falar, no mercado de jogos usados da propriedade real dos jogos por parte dos jogadores. Porque sim, a gente não detém o jogo. Isso é uma estapafúrdia. Você comprar um jogo por 500 conto e não ser seu. Você só tem uma licença para usar o bagulho. Agora vai ser assim, então é ridículo. E aí ela reforçou que isso é a porta de entrada para novas práticas monopolistas das fabricantes de consoles para serviços de assinatura por cada vez mais caros e abusivos. Sim, porque vai ser deles, eles só vão estar te dando uma licença, então eles vão poder fazer o caralho que eles quiserem, meu irmão, tá ligado? E foda-se, você que aceite, vai ser tipo isso, e é ridículo, mas acho que precisa ser mais ferrenho essa reclamação, esse protesto de nós consumidores. E depois até o Procon ali de São Paulo entregou um parecer sobre a situação, né? Em declaração para a Voxel ali, o órgão disse que a decisão da Sony de parar de vender jogos em disco não é irregular, né? Sempre a lei protegendo as empresas grandes. No entanto, a empresa precisa garantir que os direitos do consumidor sejam respeitados nessa transição. A fala do Procon é bem similar ao que foi dito por Michael McGrath, comissário da União Europeia, que é conhecida por encher o saco de grandes empresas. O especialista disse que a Sony não pode ser obrigada a fabricar discos, mas precisa respeitar os direitos de seus consumidores. No entanto, os direitos do consumidor precisam ser respeitados, e é exatamente aí que entra a legislação brasileira, que é a parte que agora finalmente a gente vai falar sobre a lei. Neste contexto de domínio da mídia digital, o projeto de lei 3612/2026 foi apresentado no Brasil pela deputada federal Jandira Fegali Márcio Filho, presidente da Associação de Criadores de Jogos do Rio de Janeiro há 4 anos. Daí, segundo o Márcio Filho, o projeto é claramente inspirado no Stop Killing Games, um movimento global que visa garantir preservação de jogos. Ou seja, a ideia da proposta não é salvar a mídia física após o anúncio da Sony, mas fazer mudanças no marco legal dos games e no Código de Defesa do Consumidor para adaptá-los para um mundo onde a mídia digital está cada vez mais dominante. E aí, o que é? O texto do projeto de lei começa representando termos que já são conhecidos pelos gamers para os políticos entenderem o que está rolando. Uma definição de jogo eletrônico e conceitos como encerramento de serviço. A partir do segundo capítulo, a proposta começa a trazer o que muda se o projeto de lei for aprovado. E são esses pontos aqui. As novidades trazidas podem ser sintetizadas em 3 grandes pontos. Mais transparência e poder para os jogadores. Preservação dos games, que é, por exemplo, você ter o game, né? E multas e punições para as empresas que não respeitarem as regras. Então, esses são os 3 pontos cruciais aqui que obviamente tem que ter, que é mais transparência dos jogadores, como, por exemplo, não tirar o jogo The Crew e do nada e foda-se os jogadores. A preservação, né? Você poder ter o seu jogo, né, não ser só uma licença, e multas se as empresas não respeitarem, né, o projeto. E esse é o resumo da notícia, né? Tem uma notícia muito grande que eu vou deixar até na descrição aí da Voxel, tem muito mais parecer, mas esses são os 3 grandes pontos que dá para trazer aqui. E eles falam, né, que vai mudar muita coisa se essa lei fosse aprovada, que daria melhor transparência pra gente, consumidor, que compra o jogo. Por exemplo, né, se for deletar o jogo, eles teriam que dar uma reembolso, não sei, alguma coisa teria que ser feita. Então,
é uma parada que precisa ser conversada. As empresas elas sempre têm um respaldo muito grande da lei, e aí eles simplesmente fazem o que quer. Isso não é certo, obviamente. Precisa ter essa transparência, ainda mais para o consumidor que paga as contas da própria empresa. Então a gente merece esse respeito, né? Então, cara, é uma parada que precisa ser vista e precisa ser discutida. Quero saber o que você achou nos comentários. Comente aí. Acha que essa lei deveria vingar? Acha que a gente está se ferrando como consumidor? Comente aí nos comentários. Quero saber sua opinião. Se inscreva no canal se você quiser ajudar. A gente tem aqui o Pix. Daqui a gente está tentando fazer uma vaquinha para conseguir o PS5 para poder trazer GTA 6 nesse canal. Então, se você quiser, fique à vontade para ajudar. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui do canal. Fique ligado. Ative o sininho que vai ser sempre aqui notícias e também gameplay desse canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.